o tema de hoje, resiliência. Nada mais é do que um conceito emprestado da física, né? A gente pegou esse conceito da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar em situações adversas, superar pressões, obstáculos, problemas, reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Então, a resiliência é isso. É você voltar ao seu estado normal. Todos nós temos um estado normal. E às vezes a gente sai do estado normal devido a alguma coisa que possa acontecer. Algum problema, uma chateação, né? Uma perda, sei lá, alguma coisa que é negativa e a gente sai da gente, do que a gente é. Eu costumo dizer no livro Nascendo para Brilhar que todos nós temos uma linha de vida. Às vezes a gente sai um pouquinho. E se a nossa linha é boa, se a gente sair para uma coisa melhor ainda, tudo bem, mas às vezes a gente costuma sair para uma coisa que é ruim. Então volta de novo para a tua linha, pede a Deus orientação. Então, no livro de Josué, diz o seguinte, livro capítulo 1, no versículo 9. Olha só como é forte o que Deus tem para nos dizer logo no início. Isto é uma ordem. Deus dizendo, né, e Josué escreveu, isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. É uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhas medo. Porque o Senhor está contigo. O Senhor está comigo em qualquer parte. Para onde fores. Recado. Bastava isso a gente parar aqui. Esse recado, né? Que Deus dá essa ordem para a gente ser firme, para a gente ser corajoso, para a gente não ter temor, para a gente não ter temor, porque Ele está com a gente em qualquer lugar, aonde a gente for, em qualquer lugar onde a gente for. Olha só que maravilha, né? Esse grande presente que Deus nos dá, né? Já começando aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Você pode conferir na sua Bíblia, né? Confira para saber se é verdade o que a gente está dizendo. E falando sobre resiliência, eu peguei o nome de 4 pessoas na Bíblia, porque é bom porque você pode, toda casa tem uma Bíblia, né? Às vezes está só encostadinha ali, né, no porta-bíbliazinha, pegando poeira, tem umas que é suja de tanto suar, né, tá debaixo do braço, mas você tem, abra a Bíblia e você pode conferir os homens resilientes, alguns na Bíblia. Por exemplo, nós falamos sobre Josué. Josué é um dos primeiros, lá no Antigo Testamento, que ele foi discípulo de Moisés, ele andava com Moisés. Quando Moisés retirou o povo do Egito, Josué andava com ele, né? Depois da morte de Josué, Deus veio e disse que Josué seria a pessoa que iria atravessar o povo dele no Rio Jordão. Já pensou? O próprio Deus mandou Josué fazer isso. E ele estava preocupado, ele não estava querendo ir, porque ele viu toda a vinda do Egito, né? Até a terra prometida, a dor de cabeça que o povo estava dando a Moisés. Ele temeu e tudo, não ficou assim e tal, mas ele quis para um lado, como eu disse, para o outro, né? Não, mas ele voltou ao normal. Não, eu sou um ser humano, Deus está pedindo para fazer isso, eu vou fazer. Então, ele foi. Deus deu toda a garantia a ele, que ele ia conseguir levar o pessoal para a terra prometida. Um outro, chamado Ezequiel, tem lá o livro de Ezequiel. Esse, gente, foi complicado. Porque todos nós, um dia, nós vamos passar dessa vida para outra. Simplesmente algumas pessoas vão primeiro que a gente, né? Mas a gente vai depois em seguida. Ninguém sabe quando, se pertence a Deus. E vamos só orar, rezar, pedir a Deus para que Deus nos dê uma boa morte. Que não seja aquela morte sofrida, né? Passar 10, 20 anos ali, sei lá, prostrado ou coisa desse tipo, né? Vegetando, né? Ou coisa desse tipo. Então, Deus avisou a Ezequiel que ia levar a esposa dele. Imagina aí, gente, né? E ainda pediu, olha, eu não quero que você chore, não quero luto. Ele avisou, né? E Ezequiel, como era um homem de Deus, né? Ele acabou sustentando o que Deus tinha dito, como foi dito lá no livro de Josué, né? Que ele estaria em todos os momentos da vida. Outro homem foi Jeremias, né? Que foi chamado, ele foi chamado por Deus para ser profeta ainda muito jovem, né? Ele era muito jovem, Jeremias. É tanto que quando Jesus pergunta quem é que o povo diz que eu sou, uma das pessoas que eles disseram para ele, dizem que você é Jeremias, porque Jeremias foi uma pessoa tão querida de Deus, e logo jovem, sendo um profeta de Deus,
né? Ele foi trabalhar, gente, com uma dificuldade imensa, porque o trabalho dele era, na época o povo era muito desobediente. Lá onde ele estava era uma desobediência imensa e uma idolatria tremenda, que era em Judá. Então tem aí outro Jeremias que também foi forte, foi resiliente. Pedido de Deus, você tem um pedido de Deus e você cumprir não é brincadeira. Aí vem Paulo, a gente pode falar de Saulo, né, que depois de convertido passou a ser Paulo. Esse homem passou fome, passou frio, né, ele passou sede, ele até nu ele teve, né? Teve uma hora lá que ele teve que rasgar as roupas dele para dizer que eu não sou Deus, quem está fazendo não sou eu, é o Eterno. É o Eterno que está fazendo. Mas venceu, diz lá, mas venceu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Mas antes disso, no trabalho dele, além de passar fome, sede, nudez e frio e tudo, ele foi perseguido em todos os lugares onde ele foi. Todo lugar que ele ia, ele era perseguido, porque antes ele era contra o povo de Deus. Depois, quando ele passou a estar com o povo de Deus, ele passou a ser perseguido. Ele foi açoitado várias vezes, levou várias pisas de vara, apedrejado, as pessoas jogando pedra nele, né? Ele sofreu 3 naufrágios, porque naquele tempo os transportes eram barcos, né? E os barcos viravam, 3 naufrágios ele sofreu, nem por isso ele desistiu. Ele até hoje é conhecido, né? Um dos homens mais importantes que nós temos nos comentários da Bíblia, esse cabra macho chamado Paulo, né? Que fez o que fez. Como ser resiliente pode nos ajudar enquanto profissionais, enquanto a gente é profissional, pai de família, né? Como é um estudante, como a gente ser um resiliente, né? Então, para que ser resiliente, aumentar a consciência das nossas emoções, especialmente em momentos de estresse. A gente tem que ter essa consciência que a gente tem que aumentar, a gente tem que cuidar com as emoções. Momentos de alegria ou tristeza, o que vai dizer, né? De repente, você se emociona e acaba dizendo o que não queria dizer. E aí fica difícil, às vezes, voltar atrás. Se ignorarmos os medos, nunca poderemos ter uma atitude positiva em relação a eles. Se a gente ignorar o medo, tem gente que tem medo e ignora. Se você quiser, você pode ir no canal do Zioniário, bota lá Zioniário e bota medo é bom ou ruim? Medo é bom ou ruim? Um ótimo vídeo que a gente fez, tá lá no canal Zioniário, você pode ir lá procurar. Medo é bom ou ruim? Ok? Então, outra coisa que você pode fazer para ser resiliente no trabalho, controlar o estresse e a incerteza. Meu amigo, o que tem de gente às vezes que trabalha em algum lugar, que é estressado por nada, tá dando patada em todo mundo, aquela coisa todinha, está atrapalhando, fica caindo coisa das mãos, quebrando coisa e tudo, e vive numa incerteza, não sabe nunca como fazer isso aqui, como é que eu faço isso aqui? Aí fica perguntando a todo mundo como é que eu faço, que daqui a pouco se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa sem crédito, porque tudo pergunta. Claro que a gente tem que perguntar quando a gente não sabe. Eu já disse, é melhor ser burro por 1 minuto do que pro resto da vida. Pergunte. Mas tem gente que é tudo, é indeciso, não tem decisão, né, própria. Chega, eu vim fazer isso, não sei se eu faço, o que tu acha, fulano? Todas as vezes, né, que a pessoa entra lá onde você está trabalhando, chega onde você está no seu escritório, sei lá, na sua sala, aí chega essas pessoas, né, estressadas ou com incerteza. Para ser resiliente no trabalho é bom que você controle essas coisas. Pensando primeiro o que fazer, como fazer, dê uma estudada no que vai fazer, tá? Seja flexível com as opiniões dos outros. Às vezes a pessoa dá uma opinião, não, isso aí corre resto. De 1900 antigamente, do tempo dos canecos de sala, isso é não sei o que, não, tenha calma, seja flexível. Vai que de repente você faz. Meu amigo, teve um momento na minha vida que tinha um rapaz que ele, posso dizer que ele era engenheiro, ele é engenheiro. Ele estava mexendo em algo lá, e eu fiquei dando a minha ideia, a minha opinião. Pai, faça isso. O pior é que a gente estava em outra cidade, não era na minha cidade. E eu querendo vir embora. Passamos 3 horas, esse rapaz tentando resolver o negócio da maneira dele. E eu, mais ou menos leigo no negócio, do que estava acontecendo, mas curioso, né, e tal, aquela coisa todinha. Eu dei minha ideia, minha opinião, mas não estava valendo. E eu doido para vir embora, mas depois de 3 horas
que eu pelejava, já com dor de cabeça, já tinha tomado água, já tinha saído, já tinha aquela coisa toda, ele resolveu fazer o que eu pedi. Na hora que fez, resolveu o problema. 3 horas, ele me ignorou por 3 horas, achando que resolvia do jeito dele, eu dando a ideia. Então, não, seja flexível. De repente alguém dá uma opinião e essa opinião é bacana, é boa e vai resolver o problema. O negócio é resolver, né? Então, o que é ser resiliente na família? Na família, no trabalho, nós conversamos já alguma coisa sobre isso, né? E a família, refere-se à capacidade do indivíduo na família de enfrentar e responder, né, de forma positiva às adversidades que surgirem e oferecer o risco, essas coisas que podem acontecer dentro da família, que vai poder talvez correr um risco de saúde ou um risco de desenvolvimento familiar, né, de aprendizado, de comportamento, coisa desse tipo. Então a resiliência na família é muito bom, que a gente também tenha esse certo cuidado, né, na hora de enfrentar as dificuldades. Os indivíduos que moram na casa, as pessoas que moram na casa, não estarem se chocando, estarem se entrelaçando e trocando ideia e vendo o que é melhor. Tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, até que resolve, tudo vai bacana. Todos nós, presta atenção, gente, aqui, olha, isso aqui é muito importante. Todos nós, de tempos em tempos, somos testados, principalmente no emprego. Nós somos muitas vezes testados por as pessoas, por amigos, né? Nós somos testados na nossa habilidade de adaptação, isto é, na nossa capacidade de resiliência. Tem gente que às vezes testa o sujeito para ver se o sujeito é resiliente. Se ele entorta o sujeito, deixa o sujeito entortado, o sujeito vem e volta. Pô, não, com calma, com bênção de Deus, a pessoa vai lá e mostra que o teste ele passou, né? Que o teste ele venceu, certo? O principal objetivo da resiliência não é restaurar o passado. A gente já falou, o passado tem gente que vive 70% do ano passado. A resiliência não é você restaurar o passado, mas propiciar condições de dar um salto para frente, né? Resiliência é para você ir para frente. No presente, você já está chegando no futuro. Você está com um passo já, 2, 3 passos na frente, né, da sua confiança, restaurando aquilo que deu errado lá atrás. Até tem uma historinha que diz assim, aqueles que aprendem com o próprio erro é inteligente, o que aprende com o próprio erro. Quem aprende com os erros dos outros é sábio. Por quê? Porque ele não vai errar. Ele aprendeu com os erros de outras pessoas. A pessoa, você ficar observando, fulano tal errou, não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Então, se você faz diferente, é melhor. Mas propiciar condições de dar um salto para frente, isso é que é resiliência. É a habilidade de manter o seu propósito enquanto você se adapta a novos métodos e procedimentos que poderão aparecer. Diz um velho ditado, olha só esse velho ditado que todos conhecem, que não podemos controlar os ventos. Nós não podemos controlar o vento? Não, às vezes o vento só deu, né? Jesus chegou lá e o vento parou, calmou tudo. Nós podemos, em nome de Jesus. Ele disse que a gente pode tudo, se a gente tiver fé suficiente, a gente pode acalmar os ventos. Mas já que a gente não pode controlar os ventos, podemos ajustar as nossas velas da nossa vida, do nosso barco, né? Do nosso emprego, da nossa família. A gente pode ajustar para a gente chegar no destino que a gente quer. Aí beleza, né? É exatamente o que faz a pessoa resiliente. A pessoa resiliente, ela faz isso. Tá uma turbulência, tá aquilo outro, ele aproveita e dá uma olhada, sabe que eu vou usar isso aí pro meu bem? Como eu já disse a você, um dia que atiraram pedra de você, pedra, quer dizer, as pedras vai ser mentira, vai ser denúncias falsas, fake news, coisa desse tipo. Se for, junte todas aquelas pedras, depois faça o alicerce, né, do seu castelo, pronto, acabou-se. Então é como os ventos. Se os ventos vierem e você não puder controlá-los, pois mexa na vela da sua vida, né, do barquinho, para aí você vai para onde você quer. Você controla o seu destino. Os ventos vão lhe ajudar, mesmo sendo do jeito que o vento vier, você consegue controlar o seu barquinho e vai dar tudo certo. É exatamente o que faz a pessoa resiliente. Ela faz isso. Ajusta as velas para chegar ao objetivo, adaptando-se e agindo com flexibilidade diante da conjuntura adversa. Olha só, está acontecendo alguma coisa errada, mas a pessoa aproveita e acaba resolvendo para o seu próprio bem. Resiliência é um dos sinais de verdadeiro líder.
Você quer conhecer um líder? O cara é líder mesmo? É? Então se ele é líder, então ele é resiliente. Se ele não for resiliente, saia. Não fica mandando, querendo ser diretor, querendo ser isso, querendo ser aquilo, porque aquela de liderança. Se você não tem resiliência, você vai ser um mau líder e vai fazer todo mundo sofrer, inclusive você, né? Pode até pegar uma doença ou até ser até morto por as pessoas que não estão gostando da sua liderança, né? Então, resiliência é um dos sinais do verdadeiro líder, capaz de enfrentar. O líder é capaz de enfrentar, é capaz de suplantar crises. Crise está acontecendo e o líder está lá, resiliente, com sabedoria, né? Resolver problemas, obstáculos, a adversidade com serenidade em situações estressantes. Já pensou em momentos estressantes? Você ter a capacidade de se controlar, todo mundo tá correndo feito louco e vai para lá e vai para cá, vai lá para cá, e o resiliente está lá na dele, parado, pensando, né, pedindo a Deus e usando toda a experiência que ele obteve, né, com a vida na família, com a vida no trabalho, com a vida na escola, com a vida na igreja. Olha só, aí vai usar para ir para frente. Agora vamos ver as características das pessoas altamente resilientes. Características de pessoas altamente resilientes, tipo Josué, Ezequiel, Jeremias e Paulo, né, que foram altamente resilientes. Pessoas resilientes, elas são flexíveis, tanto mental quanto emocional. Se ela não for flexível nessa parte mental ou emocional, vai dar tudo errado. Então tem que ser flexível. Tem hora que tem que dizer, você ganhou, tá ótimo, você ganhou. Quando as pessoas me chamam para conversar com alguém, que alguém está precisando, né, de uns conselhos, aí alguém já foi lá e não deu certo, fulano já foi lá e não deu certo, aí me chamam. Chego lá e eu começo a perguntar, começo a conversar com a pessoa, e aí, como é que tá? Aí a pessoa diz, é isso assim, tá acontecendo. Aí eu digo, você tem razão. Aí eu vou dizer, você tem razão, você tem razão, você tem... Aí o cara conta a história, aí o cara repete de novo a história, repete de novo, quando ele está cansado, que ele já repetiu 2, 3, 4 vezes. Porque quando você está chateado, você fica repetindo, né? Está com raiva, está estressado, está com raiva. Então, quando eu digo, você tem razão. Você daqui a pouco o cabo que se cala, não tem mais o que dizer. Aí eu entro com as minhas ideias, as minhas conversas. E aí eu já consegui sucesso. Todas as vezes que fiz isso, eu consegui sucesso. Então, veja as características das pessoas, a característica de pessoas altamente resilientes. Elas têm grande capacidade de adaptação. A pessoa resiliente, ela chega em algum lugar, seja onde for, ela se adapta. Igual água, né? A água, você sabe que se você botar em qualquer recipiente, falar em água, eu vou tomar um pouquinho, hoje eu trouxe uma águazinha, né? Ó, tem líquido aqui, então a água se adaptou-se aqui. Se eu derramar aqui nesse escritório, ela vai se adequar também conforme o chão. Se eu colocar ele dentro de uma garrafa, ela vai tomar a forma de uma garrafa. Se eu colocar dentro de uma xícara, ela vai ter a forma de uma xícara. Então, o homem resiliente, o ser resiliente é isso. Ele tem essa capacidade de se adaptar. Não, o cara chega num emprego novo, aí começa a xingar, não é isso que eu quero não, eu era bom onde eu estava, isso que aquela... Vai como o povo do Egito, né? Querendo voltar de novo, que lá no Egito é que era bom, e não no deserto onde eles estavam, né? Mesmo Deus mandando comida, mandando água, né? Mandando uma nuvem para cobrir, para que ele não pegasse o sol, aquele solzão do deserto, né? Deus mandando à noite, né? Uma nuvem de luz para que eles não ficassem no escuro, mas eles não se adaptaram. É tanto que a maioria que foi não entrou na terra prometida, porque não conseguiram se adaptar. Então, se você não conseguir se adaptar, meu amigo, você não vai entrar em lugar nenhum, você não vai entrar em emprego, você não vai entrar em curso nenhum, de jeito nenhum. Ó, pessoas resilientes são flexíveis, tanto mental quanto emocionalmente, sempre muito confortáveis em utilizar qualidades e comportamentos aparentemente opostos. Fica confortável em usar. Não, nunca fiz isso, eu nunca... Não, mas eu vou numa boa. Eles são indivíduos que têm facilidade em ser, ao mesmo tempo, lógico e intuitos. São sérios, mas são brincalhões. São calmos, mas são entusiasmados. São fortes, mas são gentis. Olha só a beleza que é a pessoa ter capacidade de adaptação. E chama-se resiliência. Outra coisa,
as pessoas resilientes, elas esperam que as coisas sempre terminem bem. É aquela coisa, eu tenho um amigo meu que diz assim, rapaz, se não deu certo ainda é porque não chegou no final, mas no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Você tem que estar pensando forte, pensando positivo, pensando na graça de Deus que vai dar certo. O nome de hoje da guarda é Gideão, porque Gideão é uma história maravilhosa. Gideão, se você for ler a história de Gideão, leia, você vai se apaixonar pela história dele. Porque era aquela coisa, ele esperava, né? E na última hora dava certo, tudo dava certo. Às vezes, assim, ele nem queria que fosse daquele jeito, ele estava torcendo ao contrário, mas tinha que ser daquele jeito que era o jeito de Deus. Porque todos nós somos meio teimosos, né? Então, esperam as coisas terminarem bem. Tem grande tolerância às incertezas, tem tolerância a ambiguidades, consegue trazer estabilidade em situações críticas ou caóticas, traz estabilidade. Uma pessoa trazer estabilidade em momentos críticos, momentos complicados, difíceis. Eles costumam perguntar, as pessoas, quando você vê uma pessoa perguntar, o resiliente ele pergunta, o que eu posso fazer para que as coisas terminem bem para todos nós? De repente está acontecendo uma coisa, né, entre uma pessoa e outra, a pessoa já chega logo me propondo, o que eu posso fazer para que a gente resolva isso aqui agora? Então essa é uma pessoa resiliente. As pessoas resilientes têm característica da seguinte, elas criam emoções positivas em épocas de crise. Já pensou? O cara resiliente, ele vai criar emoções, né? Em tempos difíceis ele cria coisas positivas. A pessoa resiliente costuma perguntar, como posso modificar isso? Se você vê alguém perguntar, como é que eu posso modificar isso aqui? Né? Porque foi bom que essa situação negativa acontecesse. Porque às vezes acontece uma coisa negativa, mas a pessoa acha ruim, briga e tudo. Aí você, por que veio essa coisa negativa? As pessoas que são resilientes, elas têm esta característica, elas criam emoções positivas em épocas de crise. E ela pergunta, como posso modificar isso? Porque foi bom que essa situação negativa acontecesse. Outra capacidade, outra característica, elas aprendem, né? Aprendem continuamente com a experiência de vida. A pessoa resiliente, ela vai aprendendo com a experiência da vida dela e a vida das pessoas que ela convive. Os professores que estão ali próximos, os seus gerentes, os seus diretores, os seus colegas de trabalho, colega de diversão. Você vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Eu gosto muito de café, né? Tomo bastante café. Aí, só que café demais, né? Café tem a média de ser tomada, né? Pelo menos 2 ou 3 xícaras por dia, não vai fazer mal a ninguém. Mas estou com a garrafa de café cheia e aí, de repente eu aprendi. Com uma coisa que não era muito legal, eu vi um cara que o pessoal falou, tal, bebe muito, né? Que nada, eu fui observar, né? Como um bom observador, eu observei que ele colocava assim um tiquinho de cachaça, né? E enchia o copo de refrigerante. Passava o dia todinho numa mesa, tomando dessa forma. Eu falei, bom, rapaz, desse jeito, qualquer um bebe e não vai ficar bêbado. Aí eu lembrei, rapaz, tá aí uma coisa boa para eu tomar café o dia todinho. Em vez de eu tomar um copão logo de café, eu tomo só um trisquinho, né? Uma unhazinha, um tiquinho. Aí o dia todinho, quando terminou o dia todo, eu tomei as minhas 3 xícaras de café e não fez mal nenhum. Tá entendendo? Então, você pode também, em momentos negativos, transformar esse negócio para que fique positivo. Outra coisa, a pessoa com essa experiência de vida, né, que eu já disse a vocês, que é uma das características das pessoas, elas aprendem continuamente com a experiência de vida. Você vê uma coisa e vai pensar, né? Esse comportamento emocional, ele ajuda a liberar dentro do corpo oxitocina e endorfinas, substâncias preciosas que auxiliam a enfrentar situações de grande pressão. Se você for uma pessoa que vai viver a experiência, né? Aí você vai viver a experiência das pessoas, dos livros que você leu, das histórias bíblicas, sei lá, das histórias dos seus pais. Papai e mamãe, conte a sua história para o seu filho. Mesmo que você achou que foi feia, que foi muito pobre, que foi muito isso, foi machucada, conte. Os seus pais têm que os seus filhos têm que saber da sua história. Eu contei toda a minha história para meus filhos, eles sabem como foi tudo. E hoje eles valorizam, né, porque a gente conversou. Outra coisa que você tem, uma característica de você ser resiliente, altamente resiliente, elas sabem se defender.
As pessoas altamente resilientes sabem se defender. Não é isso que você quer para o seu filho? Não é isso que você quer para sua filha? Não é isso que você quer para o seu esposo, para sua esposa? Que saiba se defender das coisas complicadas que o mundo oferecer, que as pessoas oferecerem. Então, pessoa resiliente, você ensina ela a se defender. Porque quando confrontada com ataques e manobras mal intencionadas, quantas manobras mal intencionadas não existem por aí? Às vezes, pessoas no seu ouvido aqui achando que está tudo bem, mas são mal intencionadas. Elas estão querendo outra coisa com você. Elas evitam bloqueios e ações e sabem respondê-las buscando também apoio. Pessoas que sabem se defender, elas buscam apoio de alguém, certo? E recursos para enfrentar. Tem que conversar com alguém, tem que ler algum livro, tem que ir a algum profissional para poder se defender. Outra característica de pessoa altamente resiliente, elas têm uma sólida autoestima. Peço a vocês, se inscreva no canal Zion Linhares, canal do YouTube Zion Linhares, e veja esse vídeo mais vezes, porque às vezes a gente fala um pouco mais rápido, aí você pode não entender, porque aí você volta, né, e vai copiando aquelas coisas que você achar mais legal, né? Faz aí comentários, né? Se inscreva, compartilhe com as pessoas agora, compartilhe, olha, tá vendo, né, um bate-papo aí com os Zion Linhares, né, falando sobre resiliência, é tudo que eu queria aprender, eu queria que meus filhos também aprendessem, entendeu? Então, veja outra característica de pessoas altamente resilientes. Altamente, elas têm uma sólida autoestima, elas vivem felizes consigo mesmo, elas são gratas pelas conquistas que elas têm, tá entendendo? Então aí a autoestima é como você enxergar a si mesmo e determina o quanto você aprende quando algo deu errado. Porque às vezes algo dá errado, você acha que foi perda de tempo total. Não foi. A pessoa, eu já disse a vocês, né, se o Thomas Edison tivesse parado quando ele tentou fazer a luz a primeira vez, o que seria de nós hoje? A pessoa, se Santos Dumont tivesse parado a primeira vez que ele foi fazer, né, o avião, o que seria hoje? Talvez, será que teria avião, né? Então assim por diante, a autoestima faz com que você respeite a si mesmo e os outros. Se você está de autoestima elevada, você está respeitando a si e respeitando as outras pessoas. E sabe aceitar críticas. Ixi, meu Deus, né? Então uma pessoa cheia de autoestima, ele consegue aceitar críticas sem ressentimentos. As pessoas criticam, as pessoas podem falar mal, as pessoas podem dizer o que quiser com aquela pessoa, mas ela, como ela tem autoestima, ela não fica com aquele sentimento de ódio, né? De eu vou descontar. Na hora que eu chegar, eu não tenho papa na língua, eu não levo desaforo para casa, não. A pessoa resiliente, ela tanto vai ficar tranquila nos momentos, né, que for criticada, como também vai ficar no momento de elogio, que tem às vezes a pessoa é elogiada e fraqueja também, né? E cumprimento sem se ensoberbecer ou tornar-se arrogante. Então a pessoa autoestima, que tem alta autoestima, ela não é arrogante, ela não é uma pessoa besta, ela é uma pessoa tranquila na dela e fica ali para ajudar a quem aparecer. Então procure ter autoestima. Pessoas resilientes também, elas têm amizade e relacionamentos saudáveis. Amizades e relacionamentos saudáveis. Se seus filhos estão sem amizade com ninguém, né? Ou olhe, chame, convide, faça com que os seus filhos tragam os amigos dele, as amigas dele também para sua casa. Um momento de café, um momento da tarde, um bom bate-papo. Depois que tudo isso passar, você conhecer quem são os amigos dos seus filhos, quem é a namorada do seu filho, quem é o namorado da sua filha, né? Então, elas têm amizade e relacionamento saudável. Se não for relacionamento saudável e não tiver amigos mesmo de verdade, a pessoa não é resiliente. A pessoa resiliente, ela tem amizades, ela gosta de si, ela tem relacionamento saudável. Existem inúmeras pesquisas mostrando que o apoio social é essencial para a resiliência. Então o apoio da sociedade, o apoio dos professores, o apoio dos pais, o apoio da igreja,
Fale, rapaz, pelo amor de Deus, seja grato. Quando a pessoa for resiliente, que ela for ali, tiver capacidade, você diga que ela tem capacidade, você elogia aquele momento, não vai elogiar diretamente a pessoa, você vai elogiar os momentos que aconteceram, as coisas que foram acontecendo. Isso aqui foi bacana, porque no momento que ele der uma mancada, também você vai dizer, olha, não gostei disso aqui, não foi bacana isso aqui. Então é essencial o apoio da sociedade. Então tem muitos jovens que não têm apoio da sociedade e acaba não sendo resiliente e vai ter maus amizades e relacionamentos totalmente impuros, né? Mortos, salgados. Pessoas solitárias estão mais sujeitas, as pessoas que não têm amizade, estão mais sujeitas a condições de estresse. As pessoas que não têm amigos, que não se relacionam bem. Falar com amigos, familiares ou mentores diminui o impacto das adversidades e aumenta o sentimento de autoestima e confiança. Claro, quando você está conversando com alguém, né? Tem gente que às vezes não está legal, vai no psicólogo, quando volta já sorrindo, vai no psiquiatra, né? Ou então vai no médico achando que está com problema de pulmão, sei lá, problema não sei de onde, chega lá, faz os exames. Era só mesmo, sei lá, um mal-estar, uma coisa, não tinha nada de problema de doença. Então, aumenta a autoestima e a autoconfiança das pessoas que têm amizade e relacionamentos saudáveis. Você é uma pessoa resiliente, então elas são criativas e intuitivas. Olha só, as pessoas resilientes, elas criam coisas. Então, se você conhece alguém que cria, tem mania de criar as coisas, essa é uma pessoa resiliente, né? Nós temos um grande profissional também na minha cidade, né, que ele tem várias funções, ele já tem várias funções. Ele já tocou, né? Ele já tocou, cantou, ele já fotografou, agora fazendo essas coisinhas, brinquedos, enfeites, chaveirinhos, abajur, não sei o que. Quer dizer, são várias coisas, o cara fica criando, ele cria uma máquina, a máquina que custa 20, 30 mil reais, ele gastou, sei lá, 3, 5 mil para fazer. Imagina só. E aí o Jean também é outro cara criativo, graças a Deus eu também não fico por trás, aqui a gente bota a mente para trabalhar e cria, são intuitivos. Às vezes a pessoa diz, rapaz, pode acontecer isso se eu fizer assim, pode acontecer isso se eu não for, pode acontecer isso se eu for. Então ela tem, né, intuição. São indivíduos que analisam os problemas e dificuldades sob vários ângulos e descobrem várias soluções. A pessoa descobriu várias soluções diferentes para um problema só. Na matemática acontece muito isso, a pessoa descobre vários resultados, né, de formas de fazer que caem no mesmo resultado. Então você também pode fazer isso. Então a pessoa resiliente, elas são criativas, são intuitivas, elas conseguem resolver os problemas, né, um só, com várias soluções diferentes, e aí dá tudo certo. As pessoas resilientes, que são criativas e intuitivas, elas procuram constantemente desenvolver a criatividade, expandindo assim a inventividade e a busca de novos horizontes profissionais. É muito bom quando você tem um professor resiliente, porque o aluno às vezes tem dúvida, pergunta, ele responde. Aí o outro assim, professor, não entendi. Aí ele responde com outra didática, com outra pedagogia, com outro exemplo, né? Aí o aluno vai lá e entende. Às vezes o aluno não entende o professor de jeito nenhum, o professor é altamente capacitado, acho que por isso ele é tão alto, né, o falar dele com o aluno, que às vezes um outro colega de sala de aula, vem cá, deixa eu dizer, o professor já saiu, tu não entendeu o que aqui, rapaz? Aí ele vai lá e entendi tudo, agora eu entendi. Rapaz, o professor burro, cara, não consegui entender o que ele disse. Não, filho, não é isso não, que às vezes tem gente que tem capacidade, fala a mesma linguagem, né? Eu conheço médicos que às vezes fazem essas bate-papo que a gente faz, mas ele não fica falando palavras científicas porque pode a gente não entender, então ele vai por baixo e ele é até criticado às vezes porque falou daquela forma, mas não, ele não falou por maldade, ele falou para que aquela pessoa entendesse como resolver aquele problema de saúde. Pessoas resilientes, altamente resilientes, elas melhoram a cada ano que passa. Esse aí a gente já conversou, certo? É você comparar a pessoa com ela mesma, né? Você teve um aluno, você é professor, teve um aluno ano passado,
né, esse ano, né, começou as aulas, depois teve que parar, mas você chega e diz, fulano, o que que houve? Você está melhor, você está mais atento, você está mais, com mais elegância, né, com mais autoestima. Aí ele vai dizer, é porque eu arrumei a namorada, é porque meu pai me deu uma moto, é porque eu descobri que sem educação eu não vou ser nada, então eu tenho que prestar atenção, professor, eu tenho que ajudar na sala de aula. Então, pessoas melhoram a cada ano. Quando você vê pessoas melhorando a cada ano, elas são resilientes. Tem gente que botou a empresa esse ano, próximo ano está quebrado, devendo a todo mundo. Quer dizer, cadê a resiliência, amigo? Você tem que melhorar em tudo. É no comércio, é na igreja, é na família, é no trabalho, é em todo lugar que você andar, você tem que melhorar. Para que você possa ser considerado uma pessoa resiliente, né? À medida que o tempo passa, torna-se cada vez mais resiliente, alerta, competente, de temperamento jovial, né? Não vai ficando, pode ficar velho o corpo. Eu me acho muito novo, né? Posso estar sendo até, sei lá, arrogante, soberbo, mas eu me acho uma criança. Olha, sério, né? Então, as pessoas que melhoram a cada ano, elas gastam menos tempo tentando sobreviver, porque tem gente que só tenta sobreviver. Não, tá dando para sobreviver. Um sujeito tá lá, mecânico, né? Ajeita um carro e ganha 50 reais, né? Fez um conserto lá, 50 reais. Fecha a oficina, vai-se embora. Porque já tem 50 reais, já dá para sobreviver naquele dia. Meu Deus, cadê a resiliência tua, rapaz? Seja resiliente, continue com sua oficina aberta, para que possa chegar a 150, 200, 300, 400 no final do dia. E você possa investir para que você tenha uma vida melhor, para que você possa ir num restaurante melhor, possa se vestir melhor, para que você possa ajudar as pessoas, possa ajudar a sua igreja. Tá entendendo? Então, cada vez mais que ano passa, você tem que melhorar mais. Gaste menos tempo tentando sobreviver, gaste mais tempo tentando viver e não sobreviver, né? Por favor, como faz a maioria das pessoas. Nós estamos nessa peleia toda, dificuldade às vezes, porque as pessoas elas ficam mirando, né, na sobrevivência. Aí não vai chegar a lugar nenhum. E concentre-se em viver ativamente o presente. Que a gente sempre fala que o presente tem gente que só 5%, entre 100 pessoas, 5% vive o momento que está agora. Talvez seja por isso que a riqueza quase toda está na mão de 1% das pessoas do Brasil. Porque essas pessoas, com certeza, elas vivem o presente, elas estão olhando ali. Tem cara que dá valor a centavos, meu amigo. Quando está trabalhando, não desperdiça nada, vai guardando tudo, juntando tudo ali para não jogar fora. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode se dar o luxo de ficar, né, jogando as coisas fora. Um prego que você encontrou, guarde, porque uma hora você vai precisar desse prego em algum lugar para colocar. Eu conheci um cara que se passasse as vacas na frente da casa dele, né? E as vacas, o tempo, né, que era difícil água, então as vacas saíam lá do cercado onde estava, eu bebi água no açude da minha cidade, e aí vinha ali 100 cabeças de gado, né? 50, 100, 200, 300, sei lá. Aí quando passava, se a vaca daquela, algum boi ou bezerro cagasse aí na frente da casa dele, pensa que ele ficava com raiva. Ficava nada, ele lá juntava, pegava uma pá, botava lá no muro da casa dele para servir de estrumo para as plantas. E ele sempre tem, inclusive na casa desse meu amigo, Deus, ele já fez a viaginha dele, né? Mas na casa dele tem um pé de caju que dá caju o ano inteiro, quase o ano inteiro, sempre tem caju lá. Eu acho que era por conta, né, dele ter, né, essa atitude, né? Então, concentre-se em viver o presente, tá? Deixa lá o passado, deixa lá o futuro. O passado você olha para você corrigir no presente o que estava errado. Se você corrigir hoje, o seu futuro está garantido. Se Deus lhe permitir amanhã você viver, tá beleza, sem nenhum problema. Gente, esse material que a gente está conversando, certo? Que eu dei uma estudada, dei uma olhada, tem um livro muito bom chamado O Poder da Liderança. O Poder da Liderança, que é de Ernesto Arthur Berg, certo? Ele é escritor e tem esse livro e ele fala desse que a gente conversou, tá entendendo? Agora eu quero terminar com essa reflexão. Dinheiro não se pede a Deus. Não se pede dinheiro a Deus. Dinheiro você trabalha, ganha e administra.
Então pare com esse negócio. Aí vai aquela velha história, né? Do cara que pedia o santo, né? Ô meu santo, faz com que eu ganhe na loteria, sei lá, no jogo lá que tinha muito dinheiro, né? Faz com que eu ganhe, faz com que eu ganhe. Aí um dia o santo ficou chateado, chegou pra ele, rapaz, vem cá, ei, tu quer falar contigo? Quero. Rapaz, joga pelo menos uma vez, cara. Só uma vezinha. Tu pede, mas não joga, rapaz. Como é que tu vai ganhar? Você tá entendendo? Então tem gente que pede dinheiro a Deus, mas dinheiro não, dinheiro a gente trabalha, tem que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não deve se alimentar, não deve comer. Aí é o erro que nós temos aí no mundo afora, um monte de gente nas prisões por aí, né, comendo sem trabalhar. Aí onde é que nós vamos parar desse jeito, né? Então, dinheiro não se pede, dinheiro você trabalha, você ganha e administra. A Deus você agradece por estar vivo, forte e saudável. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no canal Zion Linhares.